Observe que e isso sim tem efeito eleitoral. A gente está falando no pior momento da pandemia, sem auxílio emergencial, e o Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom, pessoal. É evidente que o péssimo aumentou, mas 30% de ótimo e bom cria grandes chances de que ele vá para um segundo turno. Pessoal, e olha que 2022 é muito longe, é muito longe, é muito longe. Mas o Bolsonaro não está fora do jogo, e o que significa dizer os militares não estão fora do jogo. Porque os militares precisam do Bolsonaro para permanecer com esse status social, com esse poder e com 6 mil militares no executivo, e mais todo o entorno que isso representa, e mais toda a quantidade de recursos. Por outro lado, ele demarcou o seguinte: pô, Bolsonaro, eu vou dar golpe? Para quê? Se eu estou no poder? Se eu já tuitei. O Vilas Boas levou de volta os militares ao poder com tweet, pessoal. Não botou tanque, com tweet. É evidente que aqui é o grande problema e a grande questão. Como os militares tinham no plano ideológico uma coisa do marxismo cultural, achando que se eles voltassem ao poder, eles seriam bons gerentes, eles acabariam a corrupção, se tornariam os bons gerentes e o país voltaria a crescer, né? Ou seja, inclusive privatizando, né? Porque esses militares não têm essa lógica desenvolvimentista, estatista. Isso é quem fala isso hoje, os militares hoje, não tem nada disso. Basta ver o Mourão falando, dizendo inclusive que a China cresceu porque a China privatizou. O Elias Jabbour vai morrer do coração ouvindo, ele deve ter um infarto ouvindo essa fala do Mourão, dizendo que a China só cresceu porque privatizou. O pior é que tem liberal que fala isso, sabe, cara? E Elias também. Olha que já teve liberal escrevendo coluna dizendo que a China só tem crescimento econômico porque ela se tornou mais liberal. Olha que é economista neoclássico conhecido, mas eu não vou citar nome não, procure para você ver. Né? Observe. Tá? Mais do que isso, o projeto hoje de poder do Bolsonaro com os militares se encontram e de permanência. Tá? E essa permanência para os militares hoje significa mais uma vitória eleitoral. Se puder desembarcar, desembarca, que eu acho que não vai ser possível, pelos custos e pelos riscos. Né? O que implica dizer que permanecerá com Bolsonaro. E essa permanência, né, tende, inclusive, aquilo que o Hector Sampierre já tem alertado há muito tempo, um dos primeiros a usar esse termo, né, que é um pesquisador nessa discussão de defesa, que o Bolsonaro para os militares brasileiros podem representar o que foi a Guerra das Malvinas para os militares argentinos. Tá? O que é importante ter claro é que a pandemia explicitou essas tensões e esses problemas, acelerou o problema. Queria acontecer. Acho que esse é o elemento fundamental. Tá? Que, nesse sentido, né? E que, nesse sentido, acho fundamental ter claro que eles não têm um projeto orgânico para o país. Né? Não tem um projeto orgânico para o país. O que significa dizer que essa embarcada no Bolsonaro para voltar ao poder é marcada por enormes riscos, por enormes inconsistências de longo prazo. Mas eles vão se agarrar no curto prazo para manter o quê? Para manter as suas benesses e vão justificar isso ideologicamente nas suas mentes e corações, dizendo que estão salvando o país dos esquerdistas e dos marxistas culturais, mantendo a ordem e a estabilidade. O problema é que, como você não tem um projeto que gere crescimento econômico, emprego e renda, além de todos os problemas associados à pandemia, né, você não tem capacidade e consistência de manter isso minimamente por muito tempo, a não ser pela força. Né? Acho que esse é o ponto fundamental a entender. Mas, Eduardo, você está dizendo que essa força virá num período curto? Não. O que eu estou dizendo é que hoje, né, os militares não entram num golpe clássico. E eu estou dizendo que hoje os militares não desembarcam no governo Bolsonaro, apesar de ter feito uma linha de demarcação. Eles vão entregar os 6 mil cargos, pessoal? Porque não é só da reserva, não, tá? É da ativa também. Eles vão deixar os ministérios?
Não, não. É evidente que os militares, né, não estão gostando desse tratamento. É evidente que a pandemia mostrou um problema na gestão do Bolsonaro nessa área de saúde. É evidente que o Pujol, né, quando solicitou o lockdown dentro das Forças Armadas, e aí no caso do Exército especificamente, e a máscara, ele está salvando a família militar, ele está salvando os seus. Né? E nesse sentido, é que eu queria reforçar, né, a ideia do não desembarque. Né? Um não desembarque. E aqui eu queria reforçar que essa lógica, tá? Que se do lado dos militares eu não enxergo o desembarque, do lado do andar de cima, hoje eu também não enxergo esse desembarque. Apesar da carta que a gente, no último Diário da Crise Ebicade, chamamos de a carta hipócrita. Ou seja, uma carta feita por economistas, o pessoal do dinheiro, que não tem nada de economia. Era vacina, eu quero também, vacina, máscara, coordenação e liderança. Qualquer epidemiologista poderia escrever essa carta. Mas você não tem nenhuma proposição para deixar as pessoas em casa. É o quê? É voltar ao auxílio de 600? Você viu alguém liberal falando isso? Não tem. Você viu alguém do mercado falando isso? Da Faria Lima? Não tem. A ideia é, ainda, essa altura do campeonato, militares e o andar de cima tentando tutelar o Bolsonaro. Tá? No meio da pandemia, no meio dessa quantidade de mortes, e aí concordando muito com Hector Sampierre, a chance é enorme dos militares brasileiros, com a empreitada, com o embarque no projeto junto com o Bolsonaro, sim, e ter o efeito equivalente às Malvinas. Estão acoplados. Mesmo que os militares digam assim, eu não faço parte do governo, mas eles estão acoplados. Você não tem como separar isso. Tá? Eles estão nesse projeto. E isso fica explícito o quê? Naquela foto que eu mostrei, o Vilas Boas, o Pujol, o Paulo César. Tem uma ordem unida. Né? Tem uma ordem unida. Né? E essa ordem unida está com o governo Bolsonaro. Para tudo que o Bolsonaro quiser, não. Porque o Bolsonaro é como diz o Santos Cruz, é um marxista de direita. É um comunista de direita, imagina. O Bolsonaro foi chamado de comunista. O Santos Cruz realmente conhece a sociologia como ninguém. Observe que ele não sai da linguagem do bolsonarismo, pessoal. Se ele chama o Bolsonaro de um comunista de direita, ele está usando o mesmo argumento quando o Bolsonaro diz que a Globo é comunista. Quando diz que os partidos de centro e esquerda são comunistas. Quando diz que a universidade é comunista. E tem balbúrdia. A linguagem, o conteúdo é muito parecido. As premissas de como eles. A visão de mundo, de como eles enxergam a realidade, eles são muito próximos. Isso tudo para dizer o quê? Que eu acho fundamental. Eduardo, então você está dizendo que não é para ter impeachment, você está dizendo que não vai ter nada disso. Estou dizendo que, nesse caso, a briga é deles. Né? A embolação é deles. Eles criam a ideia, inclusive, que você está numa grande briga e confusão para permanecer como está. É evidente que, dado que a gente está vendo na pandemia, nessa crise sanitária, nessa crise econômica, nessa profunda crise social, né, os campos progressistas têm que ter como 3 eixos centrais de qualquer luta hoje para preservar minimamente o que nos resta de sociedade que está desmanchando profunda crise, que é vacina e lockdown, que é o primeiro eixo. O segundo eixo, que é auxílio emergencial, que permite com que de R$ 600, que permite que as pessoas fiquem em casa na perspectiva do lockdown. Porque não adianta eu dizer vacina e lockdown com uma cartinha lá dos ricos, sem dizer de como o pessoal vai ficar em casa, quem não tem dinheiro. Né? E o terceiro eixo, sem dúvida nenhuma, sim, o impeachment do Bolsonaro. Né? Esses 3 elementos são fundamentais para os campos progressistas do tamanho do desastre que vivemos hoje. E que os militares fazem parte desse processo,
O andar de cima faz parte desse processo e mesmo supostamente desarrependidos, ninguém fala em impeachment. Mesmo supostamente desarrependidos, ninguém fala, quer manter o quê? Quer manter a boiada passando, quer continuar com as reformas, quer aproveitar e nesse sentido o Bolsonaro, e ele sabe disso, o Bolsonaro não é bobo para isso, por isso que ele botou o Guedes, ele tem uma funcionalidade pessoal do andar de cima. E a burguesia, por exemplo, a galera está ganhando bem. E mesmo uma parte enorme da Faria Lima e desse pessoal dessa grande burguesia brasileira ganhou dinheiro no ano passado. Agora, a partir de janeiro, com a piora da pandemia, com os estímulos retirados, porque, pessoal, quando você dá o auxílio emergencial, isso significa demanda efetiva na veia, é gasto do governo, é o Gzinho. Significa ser dinheiro para a população come, compra e gira a máquina. No caso brasileiro, por causa da pandemia, fez com que a queda do PIB fosse muito menor. E você tirou todos os estímulos. E a pandemia cresceu. Então a economia vai afundar no primeiro trimestre. E o caos social vai aumentar. Né? Agora, acho que o Bolsonaro, e aí as pessoas fazem um tipo de avaliação, o Bolsonaro opera racionalmente o tempo inteiro olhando a base dele. Não é se é mais liberal, ou se é ultra neoliberal, ou se deixou de ser ultra neoliberal e virou neoliberal, ou se é intervencionista, desenvolvimentista. As pessoas que tentam achar uma lógica desse governo a partir disso, né, não tem consistência. Você não vai achar esse tipo de lógica de funcionamento, porque isso, inclusive, não é a forma como a extrema-direita pensa o mundo, pessoal. Você não vai entender os movimentos que esse pessoal faz, achando que a minha racionalidade vai convencer o outro de que a minha racionalidade é melhor do que a dele e logo ele vai agir a partir da minha racionalidade. Pelo amor de Deus. Agora, como é que ele opera? Opera, e aqui é importante, os movimentos de extrema direita, tá? E que tem elementos protofascistas, eles não têm uma ligação tão direta e funcional com o pessoal da grana. Historicamente, a gente viu isso. Inclusive, alguns desses movimentos, inclusive, vamos dizer assim, chega ao poder trazendo esse pessoal e depois manda nesse pessoal. E por que eu estou nesse argumento histórico? Isso está lá no nazismo, no nazismo alemão, no fascismo italiano, que no primeiro momento parece liberal, o pessoal todo entra e depois o próprio Estado, e a partir dele, controla esse poder. Por que eu estou falando isso? Porque se o Bolsonaro tiver de escolher entre a Faria Lima, né, manter o teto, manter esse tipo de ajuste, e a base dele, e se ele perceber que a base dele, para aumentar, precisa do auxílio emergencial maior, ele o fará. Tá? Então, por isso, eu acho que a gente tem que... E aqui, uma frase que a professora Virginia Fontes, uma grande amiga, sempre comenta é o seguinte: como a gente tem que se acostumar a viver momentos de profunda instabilidade. Né? A gente não precisa naturalizar isso, porque isso é terrível. Mas a gente não pode achar que a cada momento você vai ter que dar uma corrida de 100 metros, um tiro curto. A gente tem que também se preparar para o quê? Para uma maratona. A trajetória é longa. E o problema tem dois movimentos que eu acho fundamentais para pensar essa semana. O cuidado, na análise sempre. Não deixar que os nossos desejos, né, ganhem uma dimensão na análise muito maior do que a realidade, do que o concreto. É evidente, pessoal, tá difícil. Pandemia, as pessoas morrendo, essa confusão inteira desse governo, sem capacidade de gestão, o ministro da Saúde como Pazuello, falta de oxigênio, ou seja, tá difícil, ninguém tá aguentando mais, mas daí derivar, né, que o governo está caindo, quais forças sociais estão se movimentando para o governo cair? Né? Nesse aspecto, eu sou materialista. Né? Quais forças sociais explicitaram o movimento brusco de retirada? Por enquanto, é DR, discutindo a relação. Só que, se você observar, desde o início do governo Bolsonaro, tanto o andar de cima quanto os militares da ativa discutem a relação com o governo Bolsonaro desde o seu primeiro mês. Continua igual. Né? Então, acho que esse é o elemento fundamental. E o outro elemento, tá,
e que também achar que o golpe já está acontecendo. É evidente que o Bolsonaro gostaria de um estado de sítio ou formas diferentes de aumento do seu poder. Né? Isso quem diz até são os filhos dele, dizendo acabou, agora nós vamos implementar finalmente a democracia do que eles acham do que é democracia, que reinterpreta a Constituição, é evidente. Agora, o quanto você tem forças sociais para isso, o sinal é, dos militares nesse momento, não. E muitos aventaram, forças policiais, por causa do caso da Bahia, a questão do PM. Pessoal, pelo que eu percebo, mesmo quem está inventando essas possibilidades, ninguém tem certeza do grau de engajamento. Eles vão dizer, Eduardo, militares e PM são engajados com o bolsonarismo? São. Penso ideologicamente, são conservadores? São. Tem lógicas parecidas com essa coisa do marxismo cultural? Tem. E mais ainda, pessoal, em qualquer lugar do mundo, que seja aqui, em qualquer país do mundo, forças policiais e militares são conservadoras. A escolha, inclusive, desse tipo de atividade, ele é conservador. A questão toda é o quanto as forças civis têm capacidade de controlar as forças militares. Aí, e por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque há uma diferença enorme entre se conectar com as ideias de extrema direita e, a partir daí, criar uma coordenação, uma atuação para coordenar o movimento entre as PMs para fazer um tipo de golpe à la Bolívia. É muito mais complexo do que isso. E se essas pessoas vão topar também. Porque a gente tem que lembrar sempre o seguinte, né, pessoal? Na rede social, todo mundo fica mais forte, mais valente, vai fazer a tomada de poder. Tem que lembrar os custos disso. E se não dá certo? Tá? Então o fenômeno é mais completo. Aí alguém poderia estar me perguntando, mas Eduardo, você está dizendo que não tem risco? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o risco é maior nessas questões policiais, isso pode acontecer. Acho que pode acontecer alguns movimentos descoordenados, algumas maluquices. Tá? Mas nesse momento, não acho que nem o Bolsonaro, nem as Forças Armadas tenham uma lógica, organizacionalmente ou movimentos, uma configuração de um bonapartismo. O que é isso? Uma capacidade de concentrar, centralizar poder, que é a capacidade de reduzir os espaços do outro e concentrar poder a partir ou da questão militar ou do bolsonarismo a partir de um movimento golpista. Eu não enxergo isso. Você está descartando isso, Eduardo? Não. Por isso estou dizendo, a nossa trajetória é de maratona, não é de corrida de 100 metros, mas de vez em quando você vai ter que fazer a corrida de 100 metros. E você está dizendo, então, não tem saída, Eduardo? Está tudo dominado, está controlado? Não. Porque a história já nos mostrou, por maior que seja o grau de controle, quer seja das Forças Armadas, quer seja do andar de cima, não há a ideia de que há sempre um controle, uma ligação, o tempo inteiro, que você controla todas as peças do tabuleiro. Isso, para mim, é limitado, porque isso é eliminar a ideia do materialismo histórico. Mas é mais do que isso. A história também é influenciada por elementos que não coordenamos e controlamos. E mesmo andar de cima, e mesmo segmentos que têm poder, se fosse assim, os estamentos do período feudal, dos proprietários de terra, não perderiam seu poder se eles controlam tudo o tempo inteiro. E é por isso que a ideia dos 8 Brumário, que em algum momento a gente vai trazer teoricamente, e que eu tenho seguido nos últimos tempos, é que em determinadas situações históricas, sobretudo em crises, o poder de Estado separa do poder de classe. E esses segmentos não conseguem controlar tudo da sociedade. E, nesse sentido, há sempre caminhos abertos para transformações e modificações, e o campo progressista, eu acho que no caso brasileiro a gente está numa quadra histórica expressiva, vamos dizer assim, numa profunda encruzilhada histórica, mas aqui encruzilhada histórica não vista apenas como uma ideia de bifurcação, dois caminhos diferentes. Eu acho, na minha visão, que é um momento em que o futuro, a ideia é o Brasil, o país do futuro, o futuro chegou, e não era aquele esperado. E você vai ter que recompor, reestruturar, reconfigurar esse país,
quer seja mudando o que é a defesa brasileira e a questão da relação entre o civil e o militar, mas não só, reestruturando o Estado, reestruturando os vários setores, do setor de petróleo, do setor energético. Ou seja, temos uma tarefa de reconstrução do país, e essa reconstrução passa necessariamente pelas formas como a população vai se inserir nessa luta. E essa população não está passiva, né? Essa população hoje já subsiste, já vamos dizer assim, ela já nas frestas é mais isso, ela já reexiste, se reinventa numa pandemia e ela encontra formas de luta no dia a dia, nos processos das conexões, porque senão fica parecendo que ou está tudo dominado ou que a população é passiva diante de processo, e ela não é, tá? Então, acho que isso é fundamental para pensar esse movimento e um pouco da minha interpretação. Eu sei aqui, quando eu for para as perguntas, nesse momento, tem algumas divergências com várias interpretações, com várias pessoas que eu respeito muito, mas são olhares diferentes sobre o fenômeno e faz parte, inclusive no meio dessa crise profunda, né? A ideia de olhares diferentes sobre o fenômeno acho fundamental. Então, um pouco de provocações, dado o que é a minha interpretação do processo, né? E alguns desses autores da questão militar, estou lá no livro organizado pelo João Roberto Martins, que é Os Militares e a Crise Brasileira. Uma boa parte do que eu citei aqui, outros também estão nesse livro, que vale muito a pena vocês adquirirem. Vamos lá, né, Bicalho? Vamos para as perguntas, questões. Eu sei que deve estar aqui pegando fogo, porque eu fiz tem várias leituras diferentes de muita gente que eu gosto muito, mas é assim que funciona o olhar, o conhecimento e os processos. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Cadê você, seu Bicalho? Tá. O Nilson Ricardo. A chance da base do Bolsonaro minguar, professor, a rejeição está bem alta, mas esse 30% de apoio tem se mostrado bem fanáticos. Vamos lá, Nilson. É evidente, assim, nós estamos em cenário de uma profunda incerteza, tá? Como eu falei, as instituições fragilizadas, no meio do botim, com muita dificuldade de enxergar o devir, e mais ainda, de reduzir as incertezas, tá? Agora, é evidente que a gente está assim, se a gente olha nesse momento, o Bolsonaro ter 30% é enorme. Claro que a base pode minguar? Pode, se o Bolsonaro se tornar cada vez mais disfuncional. Mas, assim, o perder a base significa um processo de impeachment na cena política, no partido militar, como diz a Ana Pinedo? Né? Acho que não. A ver. Mas eu não enxergo a partir do cenário hoje. Né? O Bolsonaro pode perder popularidade? Pode. Mas acho que o Bolsonaro reagirá à perda de popularidade. Eu sei que está muito longe de 22, muita coisa pode acontecer, mas acho que o Bolsonaro tende a permanecer, né, como candidato viável da extrema-direita, dos setores de direita, para 2022. Tá? É um pouco isso, Nilson. Luiz, seria possível a desintegração do tecido social brasileiro? Luiz Molossi. Olha, eu acho que se a gente volta uns 4, 5 anos atrás, falar em desintegração do tecido social e mais ainda, desintegração do território, se a gente volta 5 anos atrás, se alguém falasse isso, falava interna do manicômio. Tá? Interna do manicômio. Hoje, já dá para pensar com um cenário possível? Sim. Com probabilidade baixa? Acho. Mas passa a ser um cenário por quê? Se você não muda a rota desse tipo de desintegração, se você em algum momento não recompõe as estruturas institucionais, vamos dizer assim, a possibilidade de minimamente coordenar os processos, se você não sai desse curta
prazismo em todas as dimensões, a tendência é que isso aumente as tensões dentro do bloco no poder, fora do bloco no poder, regionalmente, né? E isso tende, sim, se você não tiver nenhuma correção de rota, isso passa a ser um cenário cada vez mais provável, mas nesse momento ainda muito baixo. O Almir, vamos lá, Almir. Quais ações do futuro governo progressista propor reforma do sistema educacional paralelo militar e quais os caminhos políticos para que isso aconteça? Almir, isso aqui eu vou me aproveitar até de uma fala da Ana Pinheiro lá no 247, também dos estudos dela que ela realiza sobre a questão da formação militar. Eu acho que, assim, os militares, em quase todos os locais do mundo, têm muita dificuldade de ceder à formação militar. Eu acho que a questão é maior do que essa. A questão é como eu fortaleço o poder civil diante do poder militar. Né? Porque senão fica parecendo que é só a questão da educação. Observe, a questão da educação em quase qualquer militar do mundo, ele não concede ou diminui muito pouco a interferência dos civis, dos paisanos, na formação. Né? Agora, o que a gente precisa fazer, e aí eu tenho estudado os militares nos últimos tempos, mas costumo dizer que eu não sou um especialista dos militares, eu tenho falado isso, passei a estudar os militares nos últimos 4, 5 anos muito mais, porque eles voltaram à cena política, porque eles voltaram a ter uma influência fundamental na questão estatal, mas os colegas que eu conheci nesses últimos anos, nessa empreitada desse campo, apontam algumas mudanças importantes, né, na relação entre o poder civil e o poder militar. O Manuel Domingos, por exemplo, aventa a possibilidade de não ter mais alistamento obrigatório, de reduzir contingente. O Hector Sampierre fala o tempo inteiro que é preciso aumentar o poder civil diante dos militares e os militares têm que ter o papel de defesa. Nada da questão de política e nada da questão de polícia. Eduardo, os militares não podem ter direito à política, pessoal. Os militares têm as armas, é o poder armado. A capacidade de balançar as armas deixa todo mundo alucinado. Olha o que aconteceu essa semana. Né? E olha o que foi o nosso histórico, na nossa formação brasileira. Né? Olha o que foi o regime ditatorial militar empresarial, como o Dreyfus bem destacou há muito tempo. Não foi um projeto só militar, militar empresarial. Tá? Então, é evidente que também precisaria mudar na questão da formação da educação, mas normalmente isso é quando você muda depois, é quando você já mudou antes para fazer esse processo. Então, é de partida nessa questão que você resolve os problemas, pelo menos é um pouco do que os colegas me passaram sobre isso. A Milene. Professor, como os militares ocupando... professor, com os militares ocupando milhares de cargos, os partidos e Centrão poderiam se cansar dessa tela militar e tentar devolvê-los aos quartéis? Não, Milene, eu acho que tem sim já uma disputa de ocupação de espaço. É evidente. Então, a reforma ministerial serviu para colocar alguém próximo da negociação, que eu esqueci agora o nome da deputada, indicada pelo Centrão. Tá? É alguém do Lira ali. Como é o nome da deputada? Vocês colocam aí para mim também, que agora eu esqueci. É tanta informação que a gente vai guardando, mas ela vai fazer a negociação política. E tirou alguém militar desse. Então, assim, é sempre ocupação de espaços. É evidente que o Centrão quer mais espaço. Né? A Flávia Arruda, isso mesmo. Obrigado, Éder. O Éder Medeiros colocou aqui pra gente. A Flávia Arruda. A Flávia Arruda. Ó, Bicalho, estão perguntando aqui para você sair dos bastidores, Bicalho. O Bicalho mandou avisar, pessoal, que ele só vem de 10 em 10 programas, tá? No programa 60 ele volta. Esse Bicalho é folgado, fica aqui nos bastidores, entendeu? Não quer aqui ficar na linha de frente. Vamos lá. Então, observe o que acontece, né? Vai sempre essa disputa agora. Daí que o Centrão vai querer colocar de volta os militares. Pessoal, os militares, eles entraram na cena, eles tiveram mais status social, eles se acham capazes, eles não vão voltar, eles voltaram para a política. Eu acho que será um processo longo
desse retorno aos quartéis. Um processo longo. E é bom lembrar que o período de 85 a mais ou menos 2000, aí a data, alguns vão dizer que é 14, outros vão dizer que é 15 ou 16, que é o retorno dos militares à política num padrão mais forte. Isso é uma exceção na trajetória brasileira desde a proclamação da República. É uma exceção, né? Então, nesse sentido, e acho que a gente tem que voltar e mostrar o seguinte, olha, militares, porque senão fica parecendo o seguinte, os militares são uma instituição de Estado, não são governo. Mas como é que o comandante do Exército faz um tweet e atua diretamente para eleger o seu candidato? Ué, não é instituição de Estado? Só vale ser instituição de Estado quando não me é conveniente? Quando é conveniente, eu não sou? Né? Então, esse discurso dúbio, né? E nesse processo, separando que a instituição de governo e a instituição de Estado é utilizado muito mais como retórica. Porque, na verdade, é o seguinte, o político é só o outro. Eu não faço nunca política. Apesar de eu estar querendo estar na política, estar no executivo. Como se fosse possível separar a política da gestão da permanência do Estado da estrutura. Claro que uma parte dos militares, eu até penso assim, porque eles adotam a lógica da tecnoburocracia, era um termo utilizado muito nos anos 70 e 80, e que a ideia da separação completa entre política e gerência. Observe que nem as teorias de administração, para quem não sabe, eu também sou graduado de administração, eliminam a lógica da política. A ideia dos stakeholders é como os atores, os segmentos dentro da empresa ou fora da empresa, né, influenciam e são influenciados pela gestão empresarial. Empresarial, pessoal, não estou falando nem estatal, tá? Você vê o quanto essa separação entre gestão e política é de um anacronismo impressionante, que está na visão militar, mas que está também em boa parte da burocracia brasileira hoje, inclusive da burocracia das estatais, né? Como ali eles fossem os ungidos, ou seja, ali eles são os técnicos e não tem nenhuma ligação ou conexão com o país, projeto, nação, o interesse público, a despeito de ser funcionário público. Então, é bem complicado. Vamos lá. A Marjane de Andrade. E a volta do Lula à cena política? É um dos pneus do caminhão desgovernado que furou? Marjane, acho que essa metáfora é ótima, né? Você assistiu, acho que o Diário da Crise, o que a gente estava, eu e o Elias, acho que há 2 programas atrás. Eu acho que a volta do Lula é, sim, um pneu furado. E por que acho que é um pneu furado? Porque, em certa medida, o efeito Lula novamente balança o jogo, né? Porque agora, inclusive, não dá para descartar como seria. Sem a volta do Lula, o descarte do Bolsonaro seria mais fácil. Como é que você descarta agora o Bolsonaro com o Lula? E alguém vai dizer, não, mas o Lula pode voltar a ser elegível. Pessoal, com todos os problemas e todas as questões de dificuldade, não acho que politicamente, nesse momento, o STF, depois da Vaza Jato, que é política também, as decisões judiciárias são políticas, depois da Vaza Jato, depois de tudo que aconteceu, você tornar de novo o Lula inelegível. Tá? Isso aqui vai deixar aberto ainda a configuração ainda maior que não, a democracia já foi para o espaço e é zero. Você deixa ainda mais visível o tamanho desse processo. E não acho, tem que lembrar o seguinte, o que foi 18, do que foi Lava Jato. O efeito Vaza Jato, mas é mais também. O efeito do fundo de bilhões que o pessoal da Lava Jato queria ser gestor. O Moro ter ido para o governo Bolsonaro e depois saiu da forma que saiu. Claro que o Moro ainda tem alguma força política, mas a lógica para que você construa esse tipo hoje de impedimento eleitoral, em termos políticos, não é grande. Você tem que ter a coesão da burguesia inteira, você teria que ter a coesão dos militares, você teria que ter a coesão do STF, você teria coesão que isso não tem mais hoje, porque o próprio movimento da crise que a gente tem
A gente, a gente fala muito isso aqui. Pessoal, o que é crise institucional? É quando as instituições perdem a capacidade de coordenar os processos. E o Estado, numa ordem capitalista, é o elemento principal da coordenação dos capitalistas. O capitalista individual tem seus interesses, ele se junta, conversa com o outro, mas o Estado é a mediação dessa forma importante de dominação. Quando está em crise, você também perde a capacidade de coordenar o próprio capitalismo. Ah, Eduardo, mas eles estão ganhando. Pessoal, eles estão ganhando porque ele tem mais força. Mas é a lógica do Botim é não coordenação. Aquilo que o professor Berkovitch, a metáfora, fez muito bem no Diário da Crise que ele teve aqui, que é o seguinte: é diferente de uma empreitada colonial, né, da Companhia das Índias. Chega aqui, né, coordena o tráfico de escravos, né, vende escravos para os proprietários rurais de engenho, né, um empréstimo. Claro que vai gerar uma expropriação gigantesca mandada para o exterior, uma acumulação primitiva gigantesca. É completamente diferente se os piratas, né, desembarcam aqui e vão saqueando, porque você não tem coordenação nenhuma. Esse é o momento que a gente vive. É o momento, não é de uma Companhia das Índias saqueando riqueza para fora. É um momento em que, coordenado, é o momento que você tem piratas saqueando o processo. Por isso, como eu falei aqui, você vende uma refinaria pela metade do preço. Sendo que o dado da metade do preço, a própria Petrobras calculou segundo o TCU. E olha que essa notícia, pessoal, está lá nas minhas redes sociais. Não foi o TV, não foi o 247, não foi o DCM, não foi o GGN que divulgou, foi quem? O Estadão. Aquele jornal ultra progressista, né? Que apoiou o golpe de 64, que sempre foi contra a criação da Petrobras lá na sua origem. Noticiou isso, metade do preço. Então, achar que está coordenado esse processo é assim, pelo menos a minha hipótese de trabalho há muito tempo é o contrário. É o 18 Brumário Tupiniquim. Porque se tivesse tão coordenado até para os militares desembarcarem, ou até para andar de cima desembarcar, eles já tinham feito, pessoal, porque o Bolsonaro perturba a vida deles. Se os militares hoje conseguissem ficar no poder, eles mandando, a partir da questão dos militares do processo, eles já teriam descartado o Bolsonaro. É meio lógico esse raciocínio, tá, pessoal? Se eu andar de cima e o Bolsonaro, se fosse tão disfuncional, já tinha descartado. Se fosse fácil, eles já tinham feito, pessoal. Tem um custo dos movimentos. Né? Não é trivial. Né? Porque se tivesse tudo coordenado, tudo ajustado, a boiada já tinha passado muito mais. Né? Não tinha tido o efeito Joesley Temer. Né? Mais ainda, o Bolsonaro não era o candidato da grande burguesia brasileira, mas era dos militares. Né? E se fosse agora, se fosse assim tão fácil, tira o Mourão. Tira o Bolsonaro e bota o Mourão. E seguimos. Primeiro, tem o outro lado. E aí o efeito Lula embola ainda mais o jogo para eles. Como é que você viabiliza o candidato de centro, né, liberal, vendendo as coisas? Sem entregar nada. Com a proposta em abstrato. Né? Então, observe, a volta do Lula embola o jogo, não significa que mesmo a vitória do Lula, o jogo está ganho. É por isso que estou dizendo, é maratona, é disputa, é uma profunda desestruturação das instituições que minimamente coordenam o processo. E quando isso coordena, é quem tem mais força vai exercendo o seu poder para deslocar o outro no curto prazo. E eu realmente acho que mesmo o campo progressista da esquerda ainda tem muita dificuldade de olhar a realidade a partir disso. Eu até entendo, porque como o momento é muito difícil, normalmente você faz o quê? Tá, você prefere não enxergar a realidade. Ah, deixa eu ver minhas séries lá dos aplicativos de streamer. Vamos lá, vamos ver uma. Já que você é do mundo aqui, não quero. Mas tem uma hora que você não tem. Por quê? Porque vai chegar em você. Não tem como. Né? Os processos da forma de estruturação que você está, você não. A ideia que não vai chegar em você é completamente fora do padrão. É uma irracionalidade. Né? Helder Medeiros. Edu,
Você não acha que o relatório final da Comissão da Verdade, no final do primeiro mandato da Dilma, já fragilizada, não foi o erro tático que desagradou os militares? Realmente, assim, os militares, um dos elementos fundamentais. Aqui o Manuel Domingos sempre fala que ele é riso, que é um também estudioso nesse campo, vai apontar a questão da Comissão da Verdade como um dos elementos que mais deixou as Forças Armadas realmente em alerta, em prontidão, tá? Eu acho que se a gente olha o governo Dilma, né, tem alguns momentos, e eu não estou dizendo que não era para fazer a Comissão da Verdade, não é isso. Mas é em qual momento, em qual trajetória, né, em qual dinâmica, né? Você tem que ter muito claro que quando você faz determinados movimentos, tem reações, tá? Acho que o campo da esquerda, aí vai para o PT e outros campos da esquerda, não tinham, assim, por não levar em conta, é que isso que eu já discuti aqui, a questão imperialista, a questão como a luta de classe assume no Brasil, como se dá as estruturas desse pessoal da grana no Brasil, como Chico de Oliveira vai falar que é o jeitão, que é o caráter desses setores dominantes brasileiros, ou seja, o caráter desse pessoal da grana, que é o jeitão, que burla as regras, né, para se manter no poder de qualquer jeito. Então, o golpe de 64 é um golpe militar empresarial, tá? Então, nesse sentido, tá, é fundamental ter claro que é fundamental ter claro que nessa lógica de operacionalização, talvez no final do governo, quando o governo já estava fragilizado, saiu o resultado, é um erro estratégico. Isso é início de governo. Depois de 2013, o governo Dilma foi perdendo popularidade, mas não soube lidar com aquela dinâmica, né? E mais ainda, os governos progressistas não entenderam o que são os setores dominantes e mais, como determinados movimentos de sucesso geram problemas e reações, né? Um documento oficial do governo lá em 2009, do governo Obama, né? Um documento estratégico já apontava que os elementos fundamentais para a trajetória mundial na década seguinte era a questão do pré-sal e a questão do combate à corrupção. Esses foram os instrumentos que eles utilizaram aqui, né? E mais, grampearam, né, agências de inteligência. E é evidente, pessoal, é a hierarquia do governo norte-americano, essa história que o Deep State faz sozinho, nesse caso, é sobre ordem do presidente. Tanto Biden como Obama sabiam tudo o que estava rodando. E sabiam sim, porque ali tem a ver com os interesses da cidade norte-americana, dos capitalistas norte-americanos, que se intercruzam, né, com os interesses das corporações norte-americanas, com os interesses dessa burocracia estatal norte-americana, que também lá faz porta giratória. O pessoal sai da defesa, vai para o Google. Sai do Google, vai para a defesa. Sai do setor de petróleo como Dick Cheney, vai ser vice. A porta giratória sai do Banco Central, ou seja, porta giratória que tem aqui, tem lá também. Essas inteligências, essas informações vão estar imbricadas no papel do Estado norte-americano, dos interesses de determinados setores, e é gerar instabilidade, né? Naquele caso, mexer com a questão do leilão do pré-sal, é também reduzir a influência da relação com a China. E acho que a gente não entendeu que quando você tem um movimento, você tem reações. Da mesma forma que você tem uma seção social e as taxas de lucro passaram a cair das grandes empresas a partir de 11 e 12, essa burguesia ia reagir, pessoal. Olha a reação dessa burguesia ao longo da nossa história do século XX. Qualquer movimento trabalhista que melhore um pouco o salário, essa burguesia reage de forma brutal, como a gente já falou aqui. Então, hoje eu sei que tem muitos comentários, tem muita gente aqui. A gente poderia ficar debatendo muito, mas hoje é sexta-feira, feriado, a gente já está 1h30 de live. Eu sei que muita gente aí queria continuar perguntando, vai desculpando que não dá para realmente responder todo mundo, tá? Mas aqui, novamente, é importante ter isso muito claro. Aqui é a minha interpretação dessa lógica,
E quando a gente faz uma outra visão, ou de outros colegas, de outros intérpretes, não significa dizer que é uma desqualificação ou não. Na verdade, são um olhar diferente sobre a realidade, e é fundamental o olhar diferente sobre a realidade para, inclusive, aperfeiçoar, pelo menos eu penso assim, a minha interpretação. Tá? Então é um pouco isso, pessoal. Boa noite, boa Páscoa, se cuidem, se protejam, usem máscara, passe álcool na mão, tentem ficar o máximo possível em casa, caso vocês possam ficar, e sigam nesse processo. Está difícil mesmo, está muito difícil para todo mundo, mas é a partir desses momentos difíceis e pensando numa trajetória mais para frente, que é nesse momento dessas grandes dificuldades que a gente pode reconstruir o país, reconfigurar essa nação, mas é uma nação que tem que ser reconstruída não apenas pelo nosso projeto desenvolvimentista clássico, que deixou de fora a população brasileira, e que essa população nunca teve, ou teve muito pouco direitos sociais, direitos civis, né? Isso tem que ser reconfigurado com urgência. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. E antes de terminar, marquem no sininho se vocês gostaram, tá? Isso é um programa do canal IE, do Instituto de Economia da FRJ. Compartilhe o vídeo, mande pelo Zap, compartilhe nas suas redes, marque o sininho, se inscreva no canal, tá? Se inscreva, tem outros programas interessantíssimos. Então, por exemplo, Sistema Financeiro em Debate com o grande professor Norberto, tá? Tem o Conversa do Mundo Contemporâneo, que eu, Bicalho, o professor Baixa, o professor Prado, o professor Numa discutimos a contemporaneidade. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos, bom final de semana, boa Páscoa e se cuidem, porque não está fácil. E seguimos resistindo e reexistindo e nas nossas trajetórias da busca de construir um país, uma nação que incorpore essa população que vive numa situação de extrema pobreza, ganhando muito pouco. Eu acho que essa é a luta fundamental para o país. E vacina, auxílio de 600 e impeachment do Bolsonaro. É isso, pessoal. Boa noite a todos.